E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Na aula de hoje estaremos estudando o balanceamento por oxirredução. Este é o conteúdo da semana 3 do PET volume 7. Então, vamos lá? Primeira coisa, pessoal, a gente precisa estar pensando sobre o que é o balanceamento de uma equação química. Turma, numa reação química, a quantidade de átomos que vai ter ali nos reagentes, ela precisa ser igual à quantidade de átomos que vai ter nos produtos. Por que isso? Porque, pessoal, os átomos eles não podem ser criados e nem destruídos. A química ela não é uma mágica. Quando você faz uma reação química, não surgem átomos, tá certo? Então, sabendo disso, a gente precisa estar fazendo o balanceamento das equações químicas, que vai estar consistindo ali na determinação dos coeficientes estequiométricos das substâncias presentes, com o objetivo de igualar a quantidade de átomos que vai ter nos reagentes com a quantidade de átomos que vai ter nos produtos. Certinho? Agora, nas reações de oxirredução, pessoal, o que acontece de importante que a gente já viu? A gente viu que nas reações de oxirredução acontecem transferência de elétrons, não é, pessoal? Tem quem está oxidando ali, está doando elétrons para quem está reduzindo, tá certo? Então, na oxirredução é muito importante a gente estar pensando isso, sobre essa transferência de elétrons, beleza? Então, turma, agora a gente já pode falar sobre a ideia central do balanceamento por oxirredução, que vai estar consistindo ali em tornar o número de átomos, de elétrons, na verdade, cedidos por quem está oxidando igual ao número de elétrons que está sendo recebidos pelo redutor, tá certo? Então, a quantidade de elétrons que está sendo doada, ela precisa ser igual à quantidade de elétrons que está sendo recebida, tá certo? Porque os elétrons eles não podem ser criados e tampouco destruídos. Então, pessoal, eu vou pedir para vocês pensarem nessa reação aqui, ó, onde tem o fósforo reagindo com o cloro. E o que vai acontecer nessa reação, pessoal? Primeira coisa, a gente precisa estar pensando no fósforo. O fósforo ele vai ter quantos elétrons na última camada, na camada de valência? Se vocês fizerem a distribuição eletrônica aí, vocês vão estar encontrando que o fósforo ele tem 3 elétrons na última camada, tá certo? E o cloro? Se vocês fizerem a distribuição aí, pessoal, vocês vão ver que o cloro ele vai ter 7 elétrons na última camada, tá certo? Agora, pessoal, eu peço para vocês pensarem em mais uma coisa. Quem que é mais eletronegativo? É o fósforo ou é o cloro? Se vocês pegarem a sua tabela aí, vocês vão olhar aí que o cloro ele está mais à direita da tabela periódica, enquanto o fósforo ele está um pouco mais à esquerda, tá certo? A gente viu que quanto mais à direita, mais eletronegativo é o átomo, tá certo? Então, turma, o que acontece? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quanto mais eletronegativo, com mais facilidade esse elemento ele vai estar atraindo os elétrons, tá certo? Então, a gente sabe que o cloro ele vai ser mais eletronegativo que o fósforo. Beleza, descobri isso. Outra coisa importante, turma. Vocês lembram da regra do octeto? O que é a regra do octeto? A regra do octeto, pessoal, diz para a gente que os átomos eles vão ficar estáveis quando eles tiverem quantos elétrons na última camada? 8, não é, galera? Então, o fósforo, para ficar estável, ele vai precisar doar esses 3 elétrons, tá certo? E o cloro? O cloro, pessoal, ele já tem 7 elétrons, tá certo? Então, para ficar estável, ele precisa receber apenas 1 elétron, tá certo? Então, ó, o fósforo ele vai estar reagindo com o cloro dessa maneira aqui, ó, onde o fósforo vai estar doando o seu elétron para o cloro, tá certo? Já que o fósforo ele tem 3 elétrons, ele precisa doar esses 3 elétrons. Então, ele vai estar reagindo com 3 cloros. Cada cloro vai estar recebendo 1 elétron do fósforo, beleza? Então, vai ter a formação do PCl3, que é o tricloreto de fósforo.
Agora, pessoal, acontece que aquela reação lá do fósforo reagindo com o cloro atômico, ela não está correta, tá certo? Para essa reação química estar acontecendo, vai ser necessário que haja a reação ali do P4, que é o fósforo branco, com o Cl2. Aí sim vai ter a formação do tricloreto de fósforo, tá certo? Então, pessoal, vocês observam que quantos átomos de fósforo tem nos reagentes? A gente sabe que a quantidade de átomos de fósforo, pessoal, é determinada pela multiplicação do número que está aqui na frente, que é o coeficiente estequiométrico, pelo índice do átomo, do elemento, tá certo? Então, ó, 1 vezes 4, isso dá 4. Então, nos reagentes tem 4 fósforo. E nos produtos? Nos produtos a gente está vendo que só tem um fósforo. Beleza? Então tem coisa errada aí, ó. Se aqui tem 4 e aqui tem 1, cadê os outros 3 fósforos? Tá certo? Então tem coisa errada. Vamos observar o cloro, pessoal. O cloro, aqui a gente está vendo que tem 2 cloros. E nos produtos? Nos produtos a gente está vendo que tem 3. Então, ó, outra coisa errada. Da onde que surgiu esse outro cloro? Então, turma, nesse caso aí, a gente precisa estar fazendo o balanceamento dessa reação química, de maneira que a quantidade de átomos que a gente vai ter nos reagentes, ela precisa ser igual à quantidade de átomos que a gente vai ter nos produtos. Tranquilo? Então, turma, observe que na reação tem 4 fósforos. A gente viu que cada fósforo ele doa 3 elétrons, certo? Então, 4 vezes 3, isso dá igual a 12 elétrons. Então, cada fósforo, pessoal, está doando 12 elétrons. Nós vimos que o cloro, cada cloro recebe 1 elétron. Se aqui tem Cl2, se temos 2 cloros, então aqui vai estar recebendo apenas 2 elétrons. Beleza? Então, a gente está vendo que tem uma diferença entre a quantidade de elétrons doadas e a quantidade de elétrons que vai ser recebida. Então, turma, se a gente colocasse 2 na frente do P4, então nós teríamos que quantidade de elétrons sendo doados por esses fósforos? Nós teríamos uma quantidade de 24 elétrons. Concorda comigo? E no caso do fósforo, do cloro, se a gente colocasse 12 na frente do Cl2, a gente teria um total de 24 átomos de cloro, certo? Sendo cada átomo de cloro recebendo 1 elétron, então nós teríamos um total de 24 elétrons sendo recebidos por esses cloros. Beleza? Então, pessoal, a gente observa que a gente conseguiu igualar a quantidade de elétrons cedidos e recebidos, tá certo? Então, o que a gente vai fazer, turma? A gente vai pegar e vai estar utilizando esses coeficientes que a gente encontrou, 2 e 12. Então, coloca lá na reação química que a gente estava estudando. Ó. Coloca 2P4 mais 12 Cl2. Só que a gente não consegue, a gente não sabe ainda quanto de PCl3 que vai ser formado, tá certo? Então, a gente precisa estar determinando isso também. Então, turma, a gente viu que ficou faltando a quantidade, determinar o coeficiente do PCl3, que vai ser o segundo membro da nossa equação, beleza? Mas isso é bem fácil, turma. Se a gente determinou a quantidade de fósforo que vai reagir com a quantidade de cloro, então a gente precisa estar só observando quantos fósforos a gente tem e quantos cloro a gente tem nos reagentes. A gente tem 8 cloros nos reagentes, 8 fósforos na verdade, né? 8 fósforos nos reagentes e 24 cloros também nos reagentes, tá certo? Então aqui precisa ter a mesma quantidade que nos reagentes, beleza? Pessoal, se eu colocar o coeficiente 8 aqui, a gente vai ficar com quantos fósforos? A gente vai ficar com 8 fósforos, concorda comigo? E quantos cloros? 8 vezes 3 dá 24. Então, pessoal, a gente conseguiu equilibrar a quantidade de átomos que tem nos reagentes com a quantidade de átomos que a gente vai ter nos produtos, tá certo? Então, a gente fez aqui um balanceamento de uma reação por oxirredução, tá certo?
Mas a gente vai ver isso passo a passo já, belezinha? Mas antes ainda de prosseguir, turma, tem uma coisa importante de falar, é que vocês observam que essa reação química ela pode ser simplificada. Se eu dividir toda essa reação química por 2, eu vou continuar com a mesma proporção. Concorda comigo? Então, eu vou estar simplificando isso, pessoal. Ó, vou dividir aqui por 2, vou dividir aqui por 2 e aqui por 2. Então, vai ficar essa seguinte reação química aqui, ó. Observe, pessoal, ó, que o P4 ele está doando 3 elétrons, certo? Não, cada fósforo, na verdade, né, está doando 3 elétrons. Já que tem 4 fósforos, 4 vezes 3, 12. Cada cloro recebe 1 elétron. Então, observe que tem 12 cloros. Então, tem aqui, ó, 12 elétrons sendo doados pelo fósforo e 12 elétrons sendo recebidos pelo cloro, tá certo? Então, nós fizemos ali o balanceamento da maneira correta. E a simplificação não alterou isso. Tranquilo? Agora, pessoal, peço que vocês prestem bastante atenção no passo a passo para balancear equações químicas por oxi-redução. Primeiro passo, pessoal, a gente precisa estar determinando o NOx de todos os integrantes da reação química. Por isso que eu falei para vocês, pessoal, é muito importante que vocês já tenham treinado bastante o cálculo do NOx. Isso precisa ser algo automático, tá certo? Porque se vocês não souberem definir o NOx dos integrantes ali da reação química, dos elementos, então vocês não vão conseguir avançar para os demais passos. O segundo passo, turma, ele diz respeito a gente estar identificando quem que oxidou e quem que reduziu. Aí, turma, aí vocês também conseguem estar identificando quem que é o agente oxidante e quem que é o agente redutor, que é algo também bastante interessante da gente estar identificando numa reação de oxi-redução. Terceiro passo, pessoal. Terceiro passo, ele diz respeito a gente definir a variação do NOx. Para definir essa variação do NOx aí, pessoal, sempre façam a diferença entre o maior NOx e o menor NOx, ok? Quarto passo. O quarto passo, pessoal, ele consiste em multiplicar a variação do NOx pelo número de átomos do elemento, tá certo? Sempre a gente vai multiplicar pelo maior número de átomos, belezinha? E no quinto passo a gente vai inverter o valor que a gente vai estar encontrando no passo 4 e a gente vai estar finalizando esse balanceamento por tentativa e erro. Então, vamos lá, pessoal, vamos ver isso direitinho? Então, vai ter aqui o fósforo reagindo com o ácido nítrico, mais a água, formando ali o ácido fosfórico e o monóxido de nitrogênio, tá certo? Então, primeiro passo, identificar o NOx dos elementos. Turma, fósforo é substância simples, então NOx 0. Aqui a gente sabe que o NOx do oxigênio é menos 2, o NOx do hidrogênio é mais 1 e o NOx do nitrogênio ele vai ser então mais 5. Aqui, pessoal, o NOx do oxigênio vai continuar sendo menos 2, o NOx do hidrogênio vai continuar sendo mais 1 e o NOx do fósforo ele vai ser mais 5. Aqui, turma, NOx do oxigênio menos 2, então o NOx do nitrogênio ele vai ser mais 2. Tranquilo? Agora, segundo passo, a gente vai estar identificando quem sofreu oxidação e quem que sofreu redução. Então, turma, a gente consegue ver aí que o NOx do fósforo ele aumentou, então isso indica que ocorreu ali oxidação e com o nitrogênio, a gente observa que o NOx ele diminuiu. Então, ali ocorreu redução. Terceiro passo, calcular a variação do NOx. Então, turma, aqui para calcular essa variação do NOx, sempre a gente vai estar pegando o maior NOx e subtraindo do menor. Então, ó, no caso do fósforo, vai ser 5 menos 0. Então, isso vai dar igual a 5. E no caso do nitrogênio, vai ser 5 menos 2. Isso dá igual a 3. Certinho. Terceiro passo. No terceiro passo, pessoal, a gente vai estar no quarto passo, eu acho, na verdade. Deixa eu ver. No quarto passo,
certo? No quarto passo, a gente vai estar multiplicando a variação do NOx pelo número de átomos, tá certo? Observe, pessoal, que a gente tem um átomo de fósforo nos reagentes e um átomo de fósforo nos produtos. Então, a gente vai pegar aquela variação que a gente encontrou no passo anterior e vai estar multiplicando por 1. Isso vai dar igual a 5. Beleza, turma? E para o nitrogênio, a gente observa que tem um nitrogênio nos reagentes e um nitrogênio nos produtos. Então, a gente vai pegar aquela variação do NOx que a gente encontrou no passo anterior, que era 3, e multiplicar por 1. Isso vai dar igual a 3. Por exemplo, turma, se tivesse 2 nitrogênios aqui e um nitrogênio aqui, a gente multiplicaria esse valor aqui por 2, tá certo? Sempre multipliquem a variação do NOx pelo maior número de átomos, beleza? E por que isso vai ser importante, professor? Porque isso, pessoal, vai estar ajudando a gente a definir por onde que a gente vai começar esse balanceamento. Por exemplo, se a gente encontrar um maior número de átomos aqui nos reagentes, por exemplo, se fosse 2 nitrogênios aqui, então a gente multiplicaria 3 vezes 2, então daria 6, beleza? Então, devido ao fato de ter um maior número de átomos nos produtos, então a gente começaria esse balanceamento pelos produtos, beleza? E por fim, pessoal, no quinto passo a gente vai estar invertendo o valor que a gente encontrou e vamos finalizar o balanceamento por tentativa. Como assim, pessoal? A gente vai estar seguindo a regra do X. Dessa maneira aí, pessoal, a gente vai trocar aquele valor que a gente encontrou no passo 4. Ou seja, quem oxidou vai trocar a variação do NOx com quem reduziu. Da seguinte maneira, ó. Então, a gente vai pegar a variação do NOx aqui do fósforo e vai colocar na frente do nitrogênio, tá certo? Da substância que tem ali o elemento que sofreu a redução. Entenderam, turma? Então, sempre vocês pegam o NOx de quem oxidou e coloca na frente de quem reduziu. E coloca o NOx de quem reduziu na frente de quem oxidou, tá certo? Então, eu já determinei 2 coeficientes dessa reação química, que é o coeficiente do fósforo e o coeficiente do ácido nítrico, beleza? Próximo passo, pessoal. Próximo passo, a gente precisa estar contando quantos fósforos a gente tem nos reagentes. 3, concorda comigo? A gente precisa ter 3 também lá nos produtos, só que a gente está observando aqui que só tem 1. Então, se a gente colocar um coeficiente estequiométrico 3 aqui, ó, a gente vai ficar com 3 fósforos nos produtos. Então, é isso que a gente vai fazer. Ó. Pega o 3 e coloca na frente do ácido fosfórico. Beleza? E o nitrogênio, pessoal. A gente vai precisar ter 5 nitrogênios nos produtos. Porque observe que aqui nos reagentes ó, tem 5 nitrogênios. Tá certo? Então, ó, a gente vai pegar e colocar o coeficiente 5 aqui na frente do óxido de nitrogênio, do monóxido de nitrogênio, certo? Então, a gente já determinou o coeficiente estequiométrico de 1, 2, 3, 4 substâncias, certo? Agora está faltando, a gente está determinando o coeficiente estequiométrico da água. Então, turma, vai ser bastante simples. A gente vai contar os átomos de hidrogênio e oxigênio que já tem na reação química, tá certo? Primeiramente a gente conta aqui nos produtos, né? Que a gente já determinou os coeficientes aqui todos. Observe que tem 12 átomos de oxigênio, 12 aqui só no ácido fosfórico, certo? Ó, 4 vezes 3, isso dá igual a 12, mais 5. Então, ó, 12 com mais 5, isso dá igual a 17, certo? E a gente observa que aqui nos reagentes, pessoal, a gente já tem, ó, 5 vezes 3, 15 átomos de oxigênio nos reagentes, tá certo? Então, a gente precisa só colocar 2 aqui, concorda comigo? Se a gente colocar 2 aqui, turma, a gente já vai ficar com 17 átomos de oxigênio nos reagentes.
Concorda comigo? Ó, 5 vezes 3, 15. Mais 2 dá 17, que é a mesma quantidade de oxigênios que tem nos reagentes. A gente esqueceu de contabilizar outro elemento, né, pessoal? Que é o hidrogênio. Vamos conferir se o hidrogênio está certo? Ó, tem 5 mais 4, 9 hidrogênio nos reagentes. E nos produtos? Também tem 9. Então, turma, a gente fez o balanceamento correto dessa reação química. Tá certo? Então, turma, é isso. E isso vai consistir o balanceamento de uma reação por oxirredução. Ó. Sempre sigam esses passos aqui. Ó. A gente determina o NOx, a gente identifica quem reduziu, quem oxidou, a gente define essa variação do NOx, a gente multiplica a variação do NOx pelo número de átomos, sempre a gente vai multiplicar pelo maior número de átomos, e aonde que tiver esse maior número de átomos é por onde a gente deve começar esse balanceamento, beleza? E no quinto passo, a gente vai inverter o valor que a gente encontrou no passo 4 e inverte como, professor? A gente pega a variação do NOx de quem reduziu e coloca na frente de quem oxidou. E a gente pega a variação do NOx de quem oxidou e coloca na frente de quem reduziu. E por fim, a gente termina o balanceamento pelo método das tentativas. Certinho, turma? Então, eu peço, pessoal, que vocês façam os exercícios da semana 3 do PET volume 7. E a segunda parte da aula, pessoal, eu vou estar colocando um vídeo complementar lá no grupo, tá certo? Então, eu peço que vocês tirem suas dúvidas lá pelo WhatsApp, tá joia? Bons estudos a todos, até a próxima aula então e valeu!